tem vontade de enxergar quantos mudos pelo mundo, com vontade de falar, quantos homens destruídos pelas próprias decisões, vivem tristes, rodeados de ilusões. Aonde estão os servos do Senhor que anunciam o amor de uma forma tão sincera, para anunciar a palavra da verdade antes que venha a ser tarde? Muita gente te espera. Nos hospitais, quanta gente enferma, precisando de um gesto, oração. Quantos nas periferias têm vontade de sorrir, quantos dentro do orfanato têm vontade de sair, quantos dentro do presídio poderiam ser melhor se você falasse do amor maior. Aonde estão os servos do Senhor que anunciam o amor de uma forma tão sincera, para anunciar a palavra da verdade antes que venha a ser tarde? Muita gente te espera. Aonde estão os servos do Senhor que anunciam o amor de uma forma tão sincera, para anunciar a palavra da verdade antes que venha a ser tarde? Muita gente te espera. Pelas ruas, entre as montanhas vai descendo, humilde carro quase sem forças brandas, mas vai levando dentro dele a esperança de tanta gente que não sabe como amar, levando sonhos de uma vida tão segura, de mãos que curam e transformam qualquer ser, que se arrependem já do peso do pecado e deixam Cristo em suas vidas viver. Pelas montanhas desta vida o pastor faz o possível para entregar o seu amor a tristes cegos, abatidos, sofredores, que não suportam mais com o peso da dor.
montanhas, ventos, chuvas, trovoadas complicam mais esta viagem do pastor, que fielmente vai seguindo seu destino, pois recompensa não tardar, não vai faltar, fazendo como um bom pastor pelas montanhas. 99 faltou uma, foi buscar. Há tantos quantos o esperam pela vida, feridas sem remédios pra curar. Pelas montanhas desta vida o pastor faz o possível pra entregar o seu amor a tristes, cegos, abatidos, sofredores. Suportam mais com o peso da dor. Pelas montanhas desta vida o pastor faz o possível pra entregar o seu amor a tristes, cegos, abatidos, sofredores. Suportam mais com o peso da dor. It was not what I had planned, not what I had coming, not the sins of the father or my own for that matter. It was a common trip and fall, with a bloody knee and tearing of the dress that I was wearing. Nothing more and nothing less. So don't mistake my face as mine gone quiet. I'm smiling inside, and I'm thinking you should try. I see the wings of history in flight, the paradoxical morning light, when darkness is the wake-up call and our city laughs through the pain. All we want is ordinary gains. We don't need a windfall to invest our all. It is Lent and sickness seeps into everything conceivable, yet all is well with my soul. I'm holding on and letting go. 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 I raise the child, I read the book. I'm less concerned with how the story of a woman at play, and any given best case kind of day, there will not be time enough to love everything and everyone. More word about conviction might be noble, beautiful, or a mess of contradiction.
His care. I'm holding on and letting go. 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 Hoje é o dia mais bonito pra você. No jardim de Deus você colheu mais uma flor. Pela estrada onde caminhas, onde vês tantos jardins, colhe-se a rosa mais santa que simboliza o amor. Anjos cantam parabéns para você e agradecem pelo dia em que você nasceu. Em redor da mesa aqui agora preparada está, e o manjar celestial que Cristo há de oferecer. Serafins, anjos, arcanjos querubins, todos juntos numa só voz a cantar. E Jesus sentado à mesa vem a te felicitar, pra que um dia lá no céu tu também possas morar. Anjos cantam parabéns para você e agradecem pelo dia em que você nasceu. Em redor da mesa aqui agora preparada está, e o manjar celestial que Cristo há de oferecer. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que a graça e o poder de Deus esteja com cada um dos irmãos. Devido a estas festividades de fim de ano, Natal, Ano Novo, nós não estamos tendo nosso culto ao vivo, como é habitual na segunda, hoje e na sexta-feira. Então eu vou deixar gravado então o culto de hoje e o culto da próxima sexta-feira, né? E nós vamos estar ouvindo a mensagem que eu preguei aqui em Canoas no Natal do dia 24, na véspera de Natal, dia 24, quinta-feira passada, né? Que fala um importante tema, que é importante nós termos guardado isso na nossa vida, no nosso coração e não nos esquecermos. Amém? Então vamos estar juntos orando nesse momento. Depois nós vamos assistir alguns louvores que os irmãos com muito carinho ao longo de todo esse ano mandaram aqui para mim. E depois nós vamos estar ouvindo esta mensagem. Ao final, eu volto para mais uma vez estar orando por você. Fecha os olhos. Oramos, falamos com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, peço a Ti que venha abençoar a cada um desses irmãos nessa segunda-feira, ó Senhor. Última segunda-feira do ano,
para que o teu Espírito Santo consiga estar mais próximo das suas vidas, dos seus corações, os aperfeiçoando, os abençoando, os moldando, os preparando para que consigam, ó Pai, estar cada vez mais ao teu lado, se aprimorando, crescendo, desenvolvendo na tua presença. Somos gratos a ti por tudo e entrego nas tuas mãos, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos aos louvores e depois a mensagem. Daqui a pouquinho estamos de volta para a glória do Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. É o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Sobe na prancha, nessa onda eu quero entrar.
queridos irmãos, eu quero deixar aqui uma sugestão, né, para você agora nessas folgas, né, você entrar no nosso site www.ministériocristoelsenhor.com.br, está aparecendo aí na sua tela, né? Aqui você pode, olha, tem várias novidades, né? Aqui você pode conhecer um pouco mais sobre a igreja, né? Inclusive aqui, ó, se você clicar aqui, ó, em Bento Gonçalves, tá vendo aqui? Com a foto do Bispo José, deixa eu voltar aqui, ó. Clicou na história do Bispo José aqui, vai ter aqui, né, o mapa indicando o local da nossa igreja, né? E aqui, ó, né? E aqui tem os dias de culto, né? A forma para você mandar a tua oferta, o dízimo, teu voto aí para a igreja em Bento Gonçalves, certo? Aí na Serra Gaúcha. E aqui embaixo, né, tá um pouco da nossa história, como começou a igreja, as lutas, os problemas, as dificuldades, enfim, tanta coisa que aconteceu nesses anos, né? Eu estou ainda atualizando, não está 100% pronto, mas você já pode aqui, ó, conhecer um pouco desta história, né? Eu tô indo atrás com fotos, né, da época. Esse que foi o primeiro batismo que fizemos no Ministério Cristo é o Senhor, olha aí, né? Vamos estar botando outra, estou botando outras fotos aqui, ó. Primeiro batismo, né? Me parece que era esse irmão aqui que tinha um grave problema de pulmão e Deus abençoou e por causa disso ele se batizou também. Então tem muita história, eu vou estar atualizando, vou estar acrescentando, né, sobre os locais que a igreja esteve, que o trabalho esteve, né? Aqui tem um pouco da história, então. Eu vou estar colocando muito mais coisa ainda, né? Vou estar pegando muito mais histórias sobre a igreja para nós estar acrescentando pouco a pouco aí, né? Você pode aqui embaixo assistir ao vivo aos nossos cultos, na quarta às 7h30, domingo 7h. Você entra aqui no site, no teu celular mesmo, né? E clica aqui em cima e automaticamente vai abrir lá no Facebook, nos cultos, e você vai poder assistir aos cultos, né? Ó, aqui em Bento Gonçalves é a mesma coisa. Clicou aqui, vai lá na live. Ó, se quiser assistir o último culto, que foi o missionário Sandro e irmão Adelino Júnior, dia 26, você vai, clica aqui e vai poder assistir o culto, né? Olha só. E aqui no bairro Matias Velho, em Canoas, a mesma coisa, né? Se tiver já o culto rodando, já vai aparecer direto aqui o culto ao vivo, né? Olha só que legal. E aqui embaixo tem uma novidade, né? Que foi um dos últimos lançamentos e eu estou atualizando constantemente, né? Aqui, ó, você gosta de ler a Bíblia, mas não compreende? Você clica aqui, vai abrir aqui a tela, ó, tem 229 pregações já disponíveis para você, né? Eu estou adicionando mais e mais e mais pregações. Daqui a pouco, se você entrar agora, já pode ter muito mais pregações disponíveis, tá? Aí você vê aqui, ó, Gênesis, tem 5 pregações. Eu quero ouvir alguma mensagem sobre o livro de Gênesis, né? Então você clica aqui, vai ter aqui, ó. Eu preguei Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3. O Jefferson pregou Gênesis do 28, eu preguei lá o 28 também, né? O 37, né? Tem de muitos pregadores, né? Olha aqui, ó, Êxodo, né? Êxodo capítulo 12, irmão Marcos pregou, né? Vamos pegar aqui, ó, Juízes, ó. Livro de Juízes, do 2, né? Eu preguei esse texto, que é Juízes 19, né? E o livro de Ruth. Essa aqui é a história incrível do livro de Ruth. Aqui eu prego todo o livro de Ruth, né? Aqui, ó, eu queria ver uma mensagem dos evangelhos. Olha só, tem 31 pregações do livro de Mateus, né? Aqui, ó, o irmão Marcos pregou o 9, o Cláudio pregou o 9, né? Às vezes, assim, ó, pode estar fora de ordem, né? Mas eu tô botando em ordem, viu? Daqui a pouco, se você entrar agora, já vai estar na sequência de capítulos certinha, né? Ó, a irmã Fernanda pegou o 19, a irmã Terezinha Ramos o 13, a irmã Fernanda pegou o 7, o presbítero Júnior pegou o capítulo 11, o Sandro pegou o Mateus 7, o irmão Júnior pegou o 10, o 8, o Volmir pregou o 1, né? Olha só, então
Tem uma lista enorme. Ah, eu quero ouvir de Marcos, de Lucas, de João. E assim você pode ir estudando a Bíblia todinha conosco. A minha meta é conseguir colocar aqui, né, mensagens de todos os livros e capítulos da Bíblia. Vamos ter a Bíblia pregada 100%. Essa é a nossa meta. Só sozinho é claro que eu não consigo fazer. Por isso, quem sabe você prega nas nossas igrejas. Me ajuda com isso. Entra aqui e veja. Eu quero pregar ali o livro de Lucas. Entra aqui, ó, o livro de Lucas. E olha aqui quais textos ainda não foram pregados, né? Como eu disse, eu vou estar botando sempre em ordem aqui, né? Eu não vi ninguém ainda pregar Lucas 18, né? Ó, tem o 17 e 19, Lucas 18, ninguém pregou ainda. Então você entra lá, então eu vou pregar Lucas 18, entende? E aí com isso você vai estudar conosco e nos ajudar a alcançar esta meta. Amém? Daqui a pouco vai ter disponível a lista dos palestrantes, porque hoje se você vem aqui, né? Aqui juízo, vou abrir aqui, né? Juízo, tá? Aqui embaixo do rodapé tem aqui, ó, preletor Bispo Leandro Leão. Se tu clicar aqui na tag, ó, Bispo Leandro Leão, vai aparecer todas as mensagens cadastradas que eu preguei, né? Vai aparecer todas, ó, todas, ó. Ó, tem um monte, né? Todas as mensagens que estão, ó, tá? Ó, ele vai carregando, ele carrega um pouco, se tu continuar rolando a tela, ele carrega os outros, ó. Então ele vai mostrando, ó, vai carregando tudo, tá? E assim você pode fazer com qualquer um dos pregadores. Eu vou pegar um outro, eu vou pegar Salmo aqui, ó, né? Aqui o Marcos, ó, né? O Sandro, vou pegar o Sandro aqui embaixo. Sandro Oliveira. Eu gostaria de ouvir outras mensagens do irmão Sandro, né? Vem aqui embaixo, ó, tá, ó, preletor Sandro Oliveira, né? Clico sobre o nome dele e tem aqui, ó, todas as mensagens cadastradas que ele já pregou. Certo? E com louvor a mesma coisa. Eu gosto de ouvir os louvores da irmã Veridiana. Gostaria de ver assistir todos os louvores que ela já tem cadastrado. Então aqui, ó, no dia que a irmã Fernanda pregou, a irmã Veridiana iniciou, aqui com o Santo também. Em cada um desses aqui são cultos que a irmã Veridiana iniciou. Viu só que legal? Então, tem bastante opção aí para você aproveitar e ir descobrindo. E como eu disse, pouco a pouco eu estou adicionando mais coisa aqui, ó, os programas de rádio, então você também pode ouvir, né? E pouco a pouco eu estou adicionando mais e mais conteúdo. Em breve vai ter um jogo online, vai ter um jogo aqui de caça-palavra e de perguntas e respostas, né? Serão 2 jogos então, que vão te conduzir a estudar a Bíblia inteirinha comigo. Vai dar um resumo de todos os livros da Bíblia e ali você vai jogando e aprendendo comigo. Legal, né? Eu estou montando, pretendo em 2021 estar lançando isso. Então tem muita novidade. Entra aqui, participe, busque a palavra de Deus. Compartilhe nas suas redes sociais e que Deus te abençoe. Oh, glória a Deus. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a bênção de Cristo esteja no nosso coração, nossa vida. Convido a todos a se colocarem em pé. Vamos ler um texto para a glória de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. A maioria das pessoas, quando leem este texto, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, vamos estar colocando aí no telão também, acreditam que ele está ensinando sobre como amar. De fato é. Porém, eu quero me aprofundar com os irmãos hoje um pouco além para compreendermos o que de fato o apóstolo Paulo está falando. Obrigado, meu querido. Está falando. E qual o objetivo dele ter escrito sobre o amor aqui nesse texto? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, já está aparecendo inclusive para os irmãos aí de casa.
Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus por isso. Olha só então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, assim nos diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Fecha os olhos, oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, que a Tua graça, que a Tua bênção venha estar presente no coração e na vida de cada um de nós. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua igreja, para que a Tua graça, a Tua bênção e a Tua glória venha se multiplicar no coração e na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo que realizaste e ministraste em nossas vidas. Que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua glória venha se multiplicar em nossos corações, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glórias a Deus. Tanto o culto agora do dia 24, quanto o culto do dia 31, vamos fazer um pouquinho mais reduzido do que o normal, para que aqueles que têm compromisso depois não precisem deixar de vir à igreja por isso. Olha só então. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando sobre amar. Porém, eu quero te ajudar nesta noite a você compreender o real objetivo que aqui o apóstolo Paulo está trabalhando este assunto, amor. Bem sabemos que o apóstolo Paulo, ele em diversos momentos, ele trabalhou a questão da sua vida, e quando ele falava de amor, né, ele tinha algum problema? Glória a Deus. Acho que agora vai. Então, quando ele falava de amor, ele tinha por exclusividade referir-se a Deus. O apóstolo Paulo, por escolha divina, devido ao seu ministério, ele optou em nunca se casar, em nunca ter um relacionamento amoroso com qualquer mulher que fosse. Né? Então, quando ele trabalha e fala sobre amor, ele está aqui se referindo no seu relacionamento com Deus e nos ensinando como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Mesmo que o texto possa ser aplicado em relacionamentos conjugais, no casamento, no namoro, no noivado, enfim. Né? Lembramos que agora, amanhã, dia 25 de dezembro, comemora-se o nascimento de Cristo. É um momento de festa para nós, pelo seu nascimento, mas não sei se foi um momento de festa para Cristo e para os céus. Como o hino que a irmã Miriam estava cantando, né? O meu orgulho me tirou do jardim. Nós optamos em sair da perfeição quando permitimos que o pecado fizesse parte da nossa vida como algo normal e aceitável. Começou lá em Adão e Eva, quando comeram do fruto, fazendo a opção de serem igual a Deus. E passaram a ser igual a Deus, passaram a conhecer o bem e o mal, passaram a experimentar o bem e a experimentar o mal. Deus os criou para que eles experimentassem apenas o bem, mas a curiosidade, mas a vontade de ser grande, de fazer e de acontecer,
os conduziu então para ser que nem Deus, então. Experimentar o bem, experimentar o mal. Lembra-se que... Mas como Deus já experimentou o mal, e como? Começando lá pela terça parte dos anjos, que foram criados para lhe adorar, e optaram em adorar a Lúcifer e não a Deus. Já começou de lá. Mas vemos aqui, então, que Cristo, sendo um Deus perfeito, admirado e adorado por todos os céus, tem que tomar a atitude de vir nascer aqui na terra. Ter que tomar a atitude para ver conviver aqui na terra. Convenhamos que viver aqui na terra não é nenhum presente. Então ele tem que abrir mão de viver no céu, para nascer aqui na terra e ainda ser provado com as mesmas limitações que eu e você, sentindo as mesmas dores que eu e você. Ou seja, se ele falhasse, se ele errasse, estaria à mercê de uma condenação exatamente como eu e você. Vemos então alguém que vive num lugar perfeito, com uma vida maravilhosa, abre mão de tudo isso para pagar um preço que ele já sabia que ia acontecer. É como você vai chegar em casa hoje e você, pelo poder de Deus, fica sabendo, quando você for entrar dentro de casa, você vai bater com o dedinho na quina do sofá e vai machucar. Você já sabe que isso vai acontecer. Mas então eu vou evitar de bater. Não, não pode. Você tem que bater o dedo e machucar igual. Isso precisa acontecer. Que legal isso, né? Que interessante isso, né? E Cristo sabia tudo o que ia acontecer na vida dele inteira. Ele só não podia mudar. Veja que situação. Tem pessoas que sofrem por antecedência. Sofrem por aquilo que nem sequer vai acontecer. Tem muita gente que tem uma imaginação fértil, né? Eu estou sentindo que se eu sair de casa amanhã e cair um raio, pega em mim. Tem gente que sofre por antecedência. Nem chover, chove. Mas ele já imagina que tem raio até caindo. Sofre por antecedência. E Cristo não sofria por antecedência. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Exatamente tudo o que ia ocorrer. A sua crucificação, ele sabia? Sabia. Que inclusive era hábito quebrar as pernas dos crucificados para isso servir de prova que já tinham morrido. Era um hábito. Porém que Cristo não teria suas pernas quebradas, mas o seu lado seria rasgado, o salmista descreve, e nenhum osso dele foi quebrado. Ele sabia tudo nos mínimos detalhes, porém não podia mudar. Imagina se você soubesse de tudo que você vai sofrer ao longo de toda a tua vida. Porém, você não pode mudar uma vírgula. Como que você se sentiria? Como é que você se sentiria? Como é que você ia encarar isso? Ou será que nós conseguiríamos encarar isso? Sabendo ano que vem, 2021, eu sei, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro. O ano que vem eu sei que vai ser um ano horrível. Porque vai acontecer isso. Já pensou? Cristo viveu uma vida aqui, vivendo exatamente desse jeito. Nada era novidade. Estava ele com os seus discípulos, e ele diz: eu escolhi a cada um de vós, porém, um de vocês é um diabo. Ele já sabia até quem ia trair. Assim como ele conhece cada um de nós. Então veja que
nós ficamos felizes pelo seu nascimento. E de fato temos motivos para isso. Nós escolhemos o pecado e por consequência a morte como destino. Houve a necessidade de Cristo nos comprar do pecado para nos dar o direito à salvação. Por isso que ele morreu na cruz. E ele vem à terra sabendo tudo o que vai acontecer, igual, com as mesmas limitações, o mesmo cérebro de cada um de nós. Enfrentar tudo isso, sabendo previamente de tudo, por amor a mim e por amor a você. Por isso que, será que quando Cristo nasceu aqui na terra, houve festa ou choro no céu? Já que todos que estavam lá no céu sabiam exatamente tudo que ele ia enfrentar. Se você pudesse saber tudo que de ruim vai acontecer ao longo da vida de um filho seu, você faria alguma coisa para tentar impedir que isso acontecesse? Pois é, Deus não podia e os anjos também não. Vemos que em meio a tudo isso, vemos então seres, e falamos de seres com um poder extraordinário. E isso não é, para nós, graças a Deus, não é uma questão, mas será que é mesmo? Nós estamos carecas de ver isso tudo acontecendo. E eles com todo o poder, com toda a autoridade, anjos que simplesmente olham para um demônio, o demônio vira pó. Só com um olhar, ele nem levanta a espada, ele nem se dá o trabalho de dar um tapa, ele só olha. Acabou. Não poderem fazer nada para impedir de acontecer. Muito pelo contrário, tem que trabalhar para que tudo que de ruim estava previsto aconteça. Eles tendo o amor que tem por nós. Isso que é trabalhar sob pressão. Vemos então que aqui o apóstolo Paulo, ao ter em mente isso, a ter em mente toda esta visão, que aqui eu tentei descrever da maneira mais breve possível, a situação que eu acredito que foi a história de Cristo aqui na terra. Porque nós acabamos olhando para Cristo simplesmente pelos milagres e coisas grandiosas que ele fez. Que para os anjos isso era nada. É como você falar, eu tomei um copo d'água hoje. É o mesmo que falar para um anjo sobre um milagre. Curou o Pedrinho de tal doença. É o mesmo que dizer para um anjo, eu tomei água hoje. São coisas assim que não desperta nada. Porque eles convivem há milênios e milênios e milênios e milênios, vendo fatos e acontecimentos feitos por Cristo e feitos por Deus, que conforme a Bíblia diz, o olho não viu e o coração sequer consegue sentir e a mente imaginar. Então eles veem uma grandiosidade como ocorre lá, e aí com a vinda, literalmente a vinda de um Deus à terra na forma de homem, ele de fato abre mão do seu direito de Deus, para ser feito semelhante aos homens. E aí, conseguindo entender este raciocínio do apóstolo Paulo, ele vem e escreve esse texto, dizendo que, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Traduzindo, mesmo que eu tivesse a capacidade de falar todas as línguas possíveis, e eu não amasse a Deus,
nada adiantaria. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Mesmo que eu tivesse poder suficiente para fazer o que os meus olhos quisessem, o meu coração desejasse, mesmo que eu tivesse o conhecimento de tudo que já foi criado e tudo que ainda poderá um dia ser criado, e eu não amasse a Deus, nada adiantaria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mesmo que eu amasse aos homens de tal forma que eu desse tudo que eu tenho para matar a fome e a sede das pessoas, e que se preciso fosse para salvar a humanidade, eu entregasse o meu corpo para ser queimado, para que eles não sofressem, para que eu levasse esse sofrimento, e eu não amasse a Deus, nada disso teria proveito. O amor é sofredor. Os anjos entendem muito bem disso. Porém, é benigno. Ele não se contamina. O amor não é invejoso. O amor não trata com indiferença. Não se exalta. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Os anjos tiveram que aprender a fazer justamente isso. Vendo Cristo dia após dia sofrendo, padecendo, sendo ameaçado por morte, e ter que aprender a ser feliz com isso. Tudo está acontecendo conforme Deus previu. E ter que continuar lutando, trabalhando, para que as coisas continuem acontecendo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sofreram vendo o seu Deus sendo humilhado daquela forma, tendo tamanha autoridade, tendo tamanho poder. Poder que ele usou aqui na terra no tempo que aqui ele esteve, eu acredito que foi insignificante. Foi um grão quando comparado à areia de um oceano. Foi o poder que Deus usou aqui em Cristo, que Cristo manifestou aqui. Foi um grão insignificante. E os anjos tiveram que sofrer vendo o seu mestre sofrendo, porém crendo que isso ia trazer salvação no futuro, que muitas pessoas que estariam se perdendo iriam se salvar com isso. Eles tiveram que aprender a crer, a esperar e suportar, porque o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Diversas vezes Deus mostrou isso na prática. Quando Jonas pregou em Nínive, lembra? Lá, Jonas disse que se o povo não se arrependesse, eles seriam todos destruídos. Havia uma profecia de destruição completa sobre Nínive. Porém, o povo se humilhou e conseguiu amar a Deus da forma que Ele quer. Por isso, o amor existindo, havendo profecias, serão aniquiladas. O amor sempre supera elas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá.
Se há o amor, a ciência pode dizer, não tem mais cura. Mas se há amor, Deus a desfaz. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora ele começa a descrever sobre quem ele está escrevendo. Sobre quem ele está falando. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei-o, mas também conhecerei como também sou conhecido. Quando eu era menino, eu amava a Deus como um menino, que uma hora diz que ama, daqui a pouco diz que odeia, uma hora diz que ama, daqui a pouco diz que odeia. Quando recebe coisas boas, ama. Quando recebe cobrança, chora. Quando recebe presentes, fica feliz. Quando é cobrado, fica triste. Quando eu era menino, eu amava a Deus como um menino. Mas a partir do momento que passei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora sei que quando Deus me cobra, Ele está me amando. Quando Deus me exorta, Ele está me amando. E por isso passa a amar a cobrança, porque deixou de ser menino e passou a ser homem. E o versículo 13 não poderia terminar diferente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Eu posso até não ter fé que Deus vai me dar uma vida de paz, de bênção, de abundância, como ele diz lá em João 10:10. Eu sequer posso ter esperança, um dia eu vou ser feliz. Quem sabe eu nem acredito mais que isso seja possível. Porém, se eu conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo eu não acreditando numa vida melhor e diferente para mim, eu luto e batalho por aquilo que é importante para Deus. Eu me esforço para aquilo que é importante para Deus. Eu levo o seu evangelho porque sei que é importante para Deus. E levo o seu evangelho da forma como aqui está descrevendo no versículo 4 e 5. Eu levo o evangelho não de forma invejosa. Eu não levo o evangelho para ser melhor do que o irmão A ou B. Eu levo o evangelho por amor a Deus. Eu levo o evangelho não para humilhar, não para me engrandecer sobre aquele que fez algo contra mim. Eu levo o evangelho para que eles possam ter a oportunidade de também conhecer a Deus. Eu levo o evangelho tomando cuidado de mim, para que a forma que eu vou agir e me comportar não seja uma forma indecente. Eu vou levar o evangelho não agindo
de forma a buscar os meus interesses. Eu levo o evangelho tendo paciência com aqueles que eu ensino 20 vezes e eles erram 25 só para dizer que estão certo. Eu não me irrito com eles, mas aprendo a ter paciência. E eu levo o evangelho crendo que Deus transforma e não suspeitando mal. Ou seja, eu vou pregar, mas ninguém vai se converter mesmo. Eu estou suspeitando mal. Então vemos então que o apóstolo Paulo, a conseguir perceber estes fatos que aqui nós rapidamente trabalhamos, esses fatos que aqui a gente rapidamente falou, sobre a diferença de visão nossa, homens, com relação ao nascimento de Cristo, e a visão diferente que os anjos tiveram que aprender a ter com relação ao nascimento de Cristo. Conhecendo tudo que haveria de acontecer, conhecendo todo o sofrimento de alguém que era extremamente amado por eles, e mesmo assim eles tiveram que lutar para que tudo aquilo de ruim acontecesse, porque era necessário. Não puderam impedir que nada daquilo não viesse a acontecer. Imagina o preparo, imagina a capacidade, imagina quando a gente fala emocionalmente falando, o extremo equilíbrio e preparo emocional que tinha que ter. Pedro, ao ouvir aquilo, achou loucura, ao dizer para Cristo que de maneira nenhuma te aconteça isso. E Jesus na hora disse: para trás de mim, Satanás, porque para mim tu só me serve de escândalo. Olha a diferença de visão. E aí, será que nós amamos de fato a Deus, conseguindo aplicar estas qualidades que aqui nós vimos? Ou amamos a Deus em busca dos nossos interesses? Que Deus dê vida longa aos nossos pais, que Deus guarde os nossos filhos, que nos ajude a pagar as contas do mês, que nos ajude a pagar os funcionários, que nos ajude a fazer o rancho, a termos comida, a termos uma ceia de Natal abençoada. Amamos Jesus para que Ele nos encha deste monte de coisa. Estamos amando sem interesse? Não busca os seus interesses. Versículo 5. O amor que tu tem por Cristo é esse? Não busca os seus interesses. A meta não é buscar os teus interesses. Este é o amor que nós temos que aprender a ter para com Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Não quero me estender muito hoje, porque o livro de Amós, ele trabalha muito sobre isso. Ele entra também nessa questão, quem faz o estudo bíblico comigo sabe, onde o livro de Amós, ele trabalha a questão da prostituição no meio evangélico, e não é nada relacionado ao ato sexual em si, mas o povo se comportava como prostitutas, porque amavam a Deus enquanto estavam com o bolso cheio e a casa feliz. Amavam a Deus quando os seus pais, seus filhos estavam tendo vida longa. Era só dar qualquer coisinha errada, o amor sumia. Porque o amor não era verdadeiro, era um amor interesseiro. Na verdade, as pessoas que assim se comportam, elas não amam a Deus, elas fazem um negócio com Deus. Eu trabalho para ti e tu me paga um salário.
não há amor, há um negócio. A tua fé hoje, ela é baseada em amor ou em negócio? Pensa bem nisso. Para que o sacrifício de Jesus em nascer nesta terra, porque já nasceu debaixo do fogo. Quando nasceu, o pai e a mãe dele estavam dando no pé. Estavam fugidos já. Nasceu em Belém, já fugindo, corrido. Estava no ventre da mãe, já estava o mundo, já estava tentando matar ele. Que nós venhamos de fato aprender a amar a Deus da forma que aqui o apóstolo Paulo, de maneira tão linda, consegue descrever. Um amor que não busca nenhum dos seus interesses e as demais qualidades que aqui estão. Se você consegue ter com relação a Deus estas características, e o teu pensamento, os teus sentimentos com relação a Deus não mudam se algo que você deseja não acontecer. Se você consegue ser assim, então você ama a Deus. Caso contrário, não. Se Cristo voltasse hoje, quem se salvaria? É a mesma colocação que os anjos fazem quando conversam com nós. Se Cristo viesse hoje, quem subia? Glórias a Vamos Deus, colocar que a em graça e o poder de Deus estejam no teu coração e na tua vida. Guarde bem as palavras desta mensagem, guarde bem, né? Para que ao você fazer as suas escolhas em 2021, você possa estar fazendo baseado neste importante ensinamento. O amor por Deus deve superar todas as suas dificuldades e problemas. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar nas tuas escolhas. Caso contrário, o teu amor por Ele não é verdadeiro e Ele não poderá te guardar. Manda tua oferta, manda teu dízimo, manda teu voto. Está aqui aparecendo, ó. Caixa Econômica Federal, agência 3452, conta 4610-6, 013, poupança. Ou faça um Pix, né? Aqui, ó. 51996922064. Pix, isso mesmo, 51996922064. Vai lá em transferência, Pix, né? Escolha lá telefone e digita 51996922064. E tu vai ver quanta coisa boa Deus vai poder retribuir a você e abençoar a sua vida. Fecha os olhos, vamos orar. Vamos todos juntos falar com Deus. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos por esse culto nessa segunda-feira, que a tua graça e a tua bênção venham estar no nosso coração e na nossa vida. Molda, transforma, purifica, santifica, ilumina-nos na paz, o amor, na graça e na bênção. Te dou graças por tudo que tem feito, ó Senhor, e que nesta última segunda-feira do ano, cada um consiga ter guardado essas palavras e aprendido a se aproximar mais e mais de Ti. Somos gratos por repreender a inveja, olho grande, a doença e a enfermidade, e que cada um consiga Te amar acima de todas as coisas, para que acima de todos os problemas e lutas que virão, o Teu poder e a Tua graça estejam sobre as nossas vidas para nos proteger e nos guardar. Muito obrigado por tudo. Em Tuas mãos estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Um feliz ano novo. Já desde já, eu já te agradeço por todo o tempo. Amanhã tem culto, terça-feira, a partir das 8 horas, tem culto ao vivo. Venha, participe. Busque ao Senhor Jesus enquanto você pode achar. Fique todos na paz de Deus.